Boa noite, amada Igreja do Senhor. Já cumprimentei a amada Igreja no início, na abertura do culto. Vamos abrir a palavra de Deus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos a esse momento de palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 15. João, capítulo 15. De 1 a 4, eu peço essa leitura ao nosso pastor Franho e que ele nos abençoe nesta noite. João 15, de 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Te bendizemos, eterno Deus, majestoso, magnífico Senhor, que nos diriges nesta noite. A ti a honra, a glória, pelo que ligarás e desligarás em função do que aqui for pregado. Obrigado porque temos a tua delegação dos 5 minutos de oração, pela maravilhosa, tremenda ministração que tivemos, pelos tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos para que recebamos, vivamos e possamos internalizar essa palavra que já colocaste no coração da tua serva, a nossa amada presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um título nessa noite, a poda. Por questão de saúde eu não pude ministrar essa palavra antes, mas hoje ela vai ser explicitada, uma palavra simples, mas que falará muito aos nossos corações. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que o dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Nesse primeiro momento, o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira. Isso quer dizer que existem as falsas videiras, né? E eu fui pesquisar e realmente existem plantas que elas imitam a videira, mas elas não produzem frutos. E algumas são até venenosas, não servem para nada. Mas quem olha acha que é uma parreira, acha que é uma videira, mas não é. E ele frisa muito bem, eu sou a videira verdadeira. É nele que está a seiva da vida. É nele que está a verdadeira seiva. É interessante, irmãos, que a seiva da videira, ela é riquíssima em nutrientes. Ela é importantíssima para que se produza bons frutos. E interessante também é que da uva, né, você não tira só a fruta uva. Você tira outras substâncias que podem produzir outros produtos, que vai desde do produto cosmético até a um remédio. Então, não é só fruto, ele vai muito mais além de um fruto. Ele produz muita coisa. É importante nós notarmos também que aqui são 2 ramos, um que não produz fruto, e o outro que produz fruto. E ambos estão conectados ao mesmo caule. Então, ambos se alimentam da mesma seiva. Mas um não produz, que é o que ele diz que corta, e o outro produz. Mas ele quer que ele produza mais, porque o Senhor sabe que estando nele, a nossa capacidade, quer dizer, a capacidade que ele nos dá é muito maior.
vai muito mais além daquilo que a gente acha que é capaz. O Senhor, Ele nos capacita em todas as coisas. E Ele nos prepara para todas as coisas. Ele tem um tempo para tudo, Ele tem o seu modo para tudo. Então, Ele não quer apenas que dê fruto. Ele não quer que essa videira dê aquela quantidade de frutos ainda. Deus, Ele não vai, em nenhum momento, limitar a produção de frutos. Muito pelo contrário. Aqui Ele está dizendo que produz mais fruto ainda. Então, é isso que Ele quer de nós. Ele não quer limitações. Ele quer que nós venhamos a produzir mais. Então, a poda realizada pelo viticultor, ela tem como objetivo retirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que impede o nosso crescimento, tudo aquilo que impede o nosso amadurecimento, tudo aquilo que impede que a nossa visão espiritual seja ampliada, que as nossas experiências com Deus sejam estagnadas, tudo aquilo que impede o nosso crescimento vai ser tirado. E o galho que não produz fruto, normalmente ele seca. Por quê? Porque ele está desprezando a seiva. E esses galhos secos, eles são propícios a fungos. E esses fungos, eles podem contaminar outros galhos que podem vir a morrer, a não produzir mais fruto, junto com esse que contaminou. Então, ele precisa ser arrancado. Então, quando é retirado de nós tudo aquilo que não presta, cria-se um ambiente favorável para o nosso crescimento e para a nossa frutificação. A poda acontece, irmãos, sempre depois do inverno. Sempre depois do inverno é quando acontece a poda. E o inverno, trazendo para as nossas vidas, são aqueles momentos mais difíceis da nossa vida. São as chuvas torrenciais que vêm com os ventos fortes. Então, a videira, nesse momento, ela se prepara, ela fica num período de amortecimento, porque é como ela encara esse período de inverno. Para nós não é diferente. É durante o período de inverno que nós temos mais que nos concentrar em Deus e buscar muito mais da sua presença. Mas é interessante porque existem duas situações aqui. Como no inverno chove muito, as plantas crescem muito. E com a videira não é diferente. Então ela cresce com muitas folhas, muito galhos, ficam muito frondosas, ela fica muito bonita. Mas o que acontece trazendo para a nossa vida? Isso também acontece conosco. Às vezes a gente quer crescer demais. A gente fica frondoso demais. E queremos aparecer demais. E existem duas situações aqui. Existe aquele que no inverno passa pelo inverno, enfrenta o inverno, vence o inverno, fica frondoso, fica bonito, fica folhoso. Mas ele atribui a sua vitória, a sua força, as suas estratégias, ele atribui tudo a Deus. Então, esse inverno para essa pessoa, ele não passa desapercebido. Ele aproveita para fazer valer aquela palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele tira o maior proveito desse período de inverno. E ele glorifica o nome do Senhor através da sua vida. Mas, por também estar frondoso, folhoso e com muito cheio de galho, o Senhor vai lá e faz a poda. Mas com o intuito de que ele está preparando esse ramo para que ele venha frutificar mais. E quando nós entendemos o propósito de Deus no meio do inverno, a gente se permite ser podado. A gente se permite ser limpado. Porque tudo que nós aprendemos durante o inverno, a gente vem trazendo conosco. E Deus vai nos alimentando ainda mais da sua seiva, vai abrindo os nossos olhos e vai nos dando entendimento para aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Agora existe também a segunda situação. Aquele ramo que ficou frondoso, maravilhoso, verde, com folhas grandes, muita folhagem, muito galho. Ele acaba não atribuindo a Deus a sua passagem pelo inverno. Ele fica tão bonito e tão frondoso, e aquilo mexe muito com ele, que ele acaba dizendo: eu venci, eu fiz, eu tive ideia, eu consegui, a minha força,
O eu, o eu, o eu, o eu e o eu. Esses também não vão deixar de ser podados. O Senhor, quando Ele vê o eu muito grande, Ele diz, preciso cortar. Preciso arrancar. Preciso extirpar. Porque vai crescer demais e não vai frutificar. Vou ter problemas. Só que para esse tipo de ramo, a dor é maior. Porque normalmente, irmãos, essas pessoas, e eu glorifico o nome do Senhor pela palavra de segunda-feira, que o pastor Afrânio falou justamente da egolatria, e o Senhor me trouxe isso também. A dor é maior, a dor é mais intensa, porque esse tipo de pessoa não aceita ser podado, não aceita ser limpo, não aceita ser exortado, não aceita admitir quando está errado. Tem sempre um argumento, tem sempre uma desculpa, tem sempre um porquê. É como se os argumentos de Deus não fossem suficientes, que não são argumentos, são verdades. Mas parece que não é o suficiente. E o Senhor me fez colocar aqui a idolatria do eu. Gálatas 5:24 fala assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Em Ezequiel 14, de 1 a 3, ele coloca isso de uma maneira maravilhosa. Então vieram ter comigo alguns dos líderes de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? A idolatria, irmãos, é algo interno. É algo que nasce dentro do coração. Olha o que ele fala. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. É um pecado raiz. Está lá, está no coração. Ele fala, tropeço para a iniquidade. Ou seja, é um passo a mais, ele cai. Na sua própria idolatria. Em Romanos 1:25 fala que os homens passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele é levado à idolatria. Ele se acha mais conhecedor, ele se acha mais inteligente. Eu faço melhor, nada funciona sem mim, eu prego melhor, eu canto melhor, eu sou o melhor. E essas pessoas, elas querem sempre ser o centro das atenções. Muitas vezes são muito produtivos, porém com o intuito de aplausos para si mesmos. Superestimam suas habilidades e reagem mal às críticas. Não aceitam. Irmão, toda poda, ela causa dor, choro, ferida e cicatrizes. Toda poda. É interessante que quando a videira é podada, acontece o que o viticultor chama de o choro da videira. Só que essa seiva que é liberada por ela também ajuda na cicatrização. Veja bem, nós lemos no início, eu sou a videira verdadeira. E ele fala em Jó 5, 17 a 18, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Então, o viticultor, que pegou aquele tesourão, plaf, 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 passou na videira, ele está abrindo a ferida. Só que ele mesmo, com a sua doce mão, vai fechar a ferida. Vai doer. Muitas vezes vamos chorar. Quando nós estamos no meio do inverno, muitas vezes nós derramamos muitas lágrimas. Mas o que abre a ferida, Ele mesmo fecha. A voz de Deus nos conforta. A mão de Deus nos afaga. A presença dEle nos protege,
completamente. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. É difícil entender, no meio da dor, que Deus não está nos perdendo. Ele está nos moldando. Ele está trabalhando em nós. Ele conhece cada detalhe da nossa estrutura e sabe exatamente onde tocar para gerar crescimento sem nos destruir. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos, irmãos. Ele sabe exatamente o nosso ponto fraco. E existem momentos que Ele vai precisar tocar ali, para que os nossos olhos se abram, para que a gente perceba o trabalhar de Deus. É interessante que esse processo com a videira, ele é um processo contínuo. Todo ano depois do inverno ela é podada. Então é um processo que não para. E assim também será conosco, assim também é conosco. Nós conhecemos um Deus de maravilhas, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Mas um Deus, irmãos, tão amoroso e tão zeloso, que esse zelo dele significa, em outras palavras, mínimos detalhes. Ele vai trabalhar em nós nos mínimos detalhes. Então, tudo aquilo que a gente veio do mundo, ciúme, contenda, inveja, porfia, todas aquelas coisas da carne, todos os frutos da carne, ele vai tirando, ele vai passando a tesoura dele, o facão dele, ele vai tirando de nós. E vai ser um processo longo. Porque nenhuma mudança é fácil. Em Hebreus 12, de 9 a 11, ele fala assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto, olha a produção aqui, pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O que é esse fruto de justiça? É o fruto da verdade, são os frutos do Espírito, irmão, que Ele quer ver em nós, que Ele quer ver produzido em nós. Os nossos pais, eles nos corrigiam, a gente fazia alguma coisa, pegava uma sandália. A minha mãe tinha um negócio lá de couro, que o negócio doía. E aí ele dá no nosso felpozinho, né? E acabou ali. Mas, quando nós somos disciplinados por Deus, nem sempre é algo rápido. É algo que dura dias. É algo que dura meses. E pode durar um pouquinho mais. Por quê? Porque para nós, irmãos, é difícil nós aceitarmos que nós estamos errados. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que o nosso Criador, que nos conhece mais do que a nós mesmos, Ele nos ama. E Ele está nos moldando, nos lapidando e fazendo com que a gente participe da sua santidade. A disciplina de Deus, ela dura o tempo que for necessário para o aprendizado. Às vezes a gente participa dos cultos, participamos dos estudos, estamos ouvindo, mas parece que a ficha não cai. E o Senhor usa de outras estratégias para nos chamar a atenção. Qual é o intuito? Que a gente não seque. Mas que a gente aproveite ao máximo a sua seiva e produza frutos. A fim de sermos participantes da sua santidade. Ele quer de nós pureza, Ele quer de nós santidade, Ele quer de nós a transformação, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o velho homem ficou para trás, é o novo homem, frutos dignos, testemunho, vivência. A gente não pode ser ouvinte negligente da palavra, não, irmãos.
Como fala aqui em Tiago 1, de 22 a 25, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Praticantes. Eu sou servo, eu sou crente, eu sou adorador, eu sou transformado. É isso que nós devemos. Nós devemos ver a plenitude da palavra, daquilo que Deus nos ensina. Até o arrebatamento, irmãos, até o dia do arrebatamento, vai ser constante aprendizado, vai ser constante mudança, vai ser constante luta contra a nossa carne e contra o nosso eu. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nós somos livres. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e presos antes de Cristo nos libertar. Nós somos livres para viver a verdade. Nós somos livres para viver uma nova vida. Nós somos livres para viver a nova criatura que Deus nos faz. E nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. E o que nós estamos sendo? Ouvintes negligentes ou operosos praticantes? E ele fala assim, que toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. A gente não... O primeiro momento da exortação, o primeiro momento da vara da disciplina de Deus vai produzir em nós tristeza. A gente não fica feliz. Porque é difícil para nós admitirmos que nós estamos errados, que precisa mudar. Então vem a tristeza, mas olha o que ele fala. Mas depois, o que significa isso? Quando a gente para, quando a gente medita, quando a gente se autoanalisa, quando a gente vê realmente, não, Deus quer isso de mim, então é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou praticar. Produz fruto pacífico ao que tem sido exercitado por ela, fruto de justiça. Mais fruto. Ele não quer fruto apenas, ele quer mais fruto. Nós podemos produzir mais frutos, estando na videira verdadeira, que é Cristo. Ele fala assim no versículo 4, conforme lido pelo nosso pastor, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Irmãos, isso é total dependência. Permaneçam em mim para provar da seiva verdadeira, para que vocês cresçam, para que deem frutos. Permaneçam em mim. Não se deixem iludir pela falsa aparência. A videira que não é videira. A videira que não produz fruto. A videira a seiva é veneno. Vai secar. Vai matar. Ele é a videira verdadeira. Então nós temos que estar arraigados. É uma intimidade, é estar completamente agarrados com Cristo. Senhor, eu não te solto por nada. Tem até um louvor que fala isso, né? Eu não te solto por nada. Assim nós devemos ser, não largar Cristo por nada, irmãos. Mesmo que o outro tenha uma ótima aparência, mas não é a videira verdadeira. A ferida que Deus causa faz parte do amor dele por nós. É para o nosso crescimento, cura da nossa alma. É realizado para as correções necessárias. Ele usa da sua disciplina para conduzir o homem ao arrependimento e à total confiança nele. Plena confiança nele. Então, nós produzimos mais frutos quando nós somos podados. Se deixe ser podado de Deus. Por mais que doa. Por mais que produza lágrimas, Ele abre a ferida e Ele mesmo a fecha. As cicatrizes. As cicatrizes servem não para nos deixar, servem para não nos deixar esquecer do aprendizado. A cicatriz fica lá, que é para a gente lembrar do que Deus fez por nós. Em Oséias 6, de 1 a 2, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará
e viveremos diante dele, porque ele nos levanta. As cicatrizes não se referem necessariamente às feridas físicas reais, mas às marcas de experiência de vida, onde a fé foi refinada, onde houve choro, arrependimento e superação. Em Gálatas 5, de 14 a 16, eu peguei a Nova Versão Internacional. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criatura. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Já em rota de conclusão, eu já chamo o Ministério de Louvor. As cicatrizes são símbolos de cura e não de dor. Quando Deus cura, Ele não apaga as cicatrizes, mas transforma o significado delas, tornando a dor passada em um testemunho do seu poder, do seu agir. Também as cicatrizes são testemunhos de fidelidade. Elas lembram que Deus sustentou a pessoa em meio a batalhas difíceis, provando que a luta não foi o fim. Também são autoridade e propósito. Feridas saradas trazem autoridade espiritual, transformando cicatrizes em base para os mistérios e conforto ao próximo. É também identidade em Cristo. Assim como Paulo carregava as marcas de Cristo, as cicatrizes simbolizam que a pessoa foi resgatada e restaurada. Não definidas pelo passado, mas pela superação dele. E memórias da graça. Elas servem para lembrar quem fechou a ferida. Focando a cura em Deus, no seu poder, na sua misericórdia, em vez de focar na ferida inicialmente aberta. As marcas da nossa vida cristã nos ajudam a olhar para trás e para frente. Para trás no sentido de refletirmos de como Deus nos sustentou, do que Ele fez em nós, de como Ele nos transformou, do que nós éramos para o que agora somos. E para frente, ao nos incentivar a prosseguir firmes em direção ao alvo, que é Cristo, confiantes de que mesmo diante das adversidades, Ele nos conduz à vitória e à transformação de vida para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Amém. Eu peço a oração ao nosso pastor Afrânio. Te bendizemos, Pai Santo, por esta linda palavra vinda do teu trono, palavra sem firulas, sem rodeios, mas vinda do teu coração. A recebemos, Pai, para que sejamos podados, alicerçados, para que possamos dar mais frutos ainda. Poda-nos, Pai, à medida que necessário for, a podação seja vinda do teu trono, para que possamos crescer e frutificar mais ainda. Em nome de Jesus, amém.